Marcelo Odebrecht ameaça derrubar a República. Isso foi publicado pela revista Época no dia 20/6/2015, ou seja, 20 de junho de 2015. Hoje é 21 de julho de 2015. E eu queria comentar isso aqui com vocês rapidamente. Essa notícia bombou, né? Ela foi publicada na revista Época e ela afirmava então que o pai, né, que é o Emílio Odebrecht, o pai do Marcelo Odebrecht, ia levar à prisão, que a República ele ia derrubar a República porque ele ia denunciar tanta coisa que iam prender também o Lula e a Dilma. Então por isso que eles falam aqui que terão de construir mais 3 celas. É o que ele diz aqui. Agora vamos entender um pouco mais essa notícia aqui, pegando somente alguns detalhes. Ele diz aqui no final o seguinte: se prenderem o Marcelo Odebrecht, o filho de Emílio, né, terão de arrumar mais 3 celas. Costuma repetir o patriarca. Agora bem atenção. Costuma repetir o patriarca de acordo com esses relatos. Ou seja, eles não têm uma fonte verídica de que isso é verdade. De acordo com esses relatos. Que relatos? Não se sabe que relatos são esses. Não se sabe se isso é verdade e se é mentira. Mesmo assim ele prossegue, né? Ele fala aqui: uma para mim, outra para o Lula e ainda uma outra para a Dilma. E aí diz o seguinte: na manhã de sexta-feira, 19 de junho, né, a Operação Lava Jato prendeu então Marcelo, o que seria então a ignição para que o patriarca aí falasse, derrubasse a República, como está sendo afirmado aqui. Então ele foi dia 19, numa sexta-feira. Significa que muitos jornais, a mídia publicou que na segunda-feira muito provavelmente a República ia cair devido a esse comentário, né? Porque isso aqui causou uma grande repercussão numa sexta-feira. Então a sexta-feira chegou e nem a República caiu e nem o Marcelo Odebrecht foi liberto. Ele continua preso depois de um mês e nem foi preso Lula e nem foi preso Dilma, porque simplesmente não acharam nada, nenhuma prova que consiga incriminar nem Lula nem Dilma, né? E aí é o seguinte, a gente pensa o seguinte: inimigos tem bastante para observar se o Lula e se a Dilma fizeram alguma coisa de errada, e até agora não acharam nenhuma prova. Então é uma coisa assim, digamos que meio suspeita. Isso aqui está parecendo mais assim uma mídia golpista que está querendo derrubar quem está no poder a qualquer preço. Então ele inventa comentário, ele cria situações a partir de boatos. E aí vem a irresponsabilidade do noticiário, da revista Época nesse caso aqui. Porque como é que você pode publicar uma notícia se baseando em boatos, relatos? Ele não fala de quem é esse relato, né? E daí ele fala que a República vai cair e a partir disso ele cria uma situação aqui tensa e espalha, digamos assim, uma notícia ruim sobre alguém, né, de difamação até. Então, continuando, ele fala que é o seguinte: os comentários de Emílio Odebrecht eram apenas uma bravata, um desabafo de pai preocupado, fazendo tudo para proteger o filho e o patrimônio de sua família, ou era uma ameaça real a Dilma e a Lula? Aí ele diz aqui, olha o que ele diz: interlocutores não sabem dizer. Os interlocutores, quem são esses interlocutores que afirmaram isso? Quem é que está divulgando isso? O fato é que como pode ser uma revista séria se ela cria notícias baseadas em interlocutores que ela mesma não sabe nem dizer quem são? Ou seja, muito provavelmente é uma situação criada. Aí aqui mais o seguinte: mas o patriarca tem um temperamento forte, volátil e não tolera ser contrariado. Também repetia constantemente que o filho não tinha condições psicológicas de aguentar uma prisão. Marcelo Odebrecht parece muito com o pai. Só que o Marcelo Odebrecht já está preso há um mês e tem aguentado a prisão e a República não tem caído. Aí uma outra afirmação aqui especulativa aqui, ó. Antes de ser levado pela PF, ele fez 3 ligações, o Marcelo Odebrecht. Uma delas para um amigo que tem interlocução com Dilma e Lula, a influência nos tribunais superiores em Brasília. Pois bem, Marcelo Odebrecht continua preso, se essa informação fosse verdade. Só que como é que pode você falar assim, um amigo que tem interlocução com Dilma e Lula? Dilma e Lula são presidentes, assim como outros políticos, têm contato com milhares de pessoas.
Será que toda e qualquer pessoa que conhece Dilma e Lula necessariamente tem interlocução para fazer alguma coisa aí sobre os tribunais superiores? Mais uma vez, levantando aqui pura especulação. Aí ele diz aqui, ó, influência nos tribunais superiores em Brasília. É para resolver essa lambança, disse Marcelo ao interlocutor, determinando que o recado chegasse à cúpula de todos os poderes. Ou não haverá república na segunda-feira. É o que ele diz aqui. Mas não tem prova de que essa informação é verídica. Uma consequência disso, dos manipulados, dos, digamos assim, dos analfabetos políticos, digamos assim, é que essa notícia, apesar de ter sido criada em forma de especulação, né, totalmente baseada em pura especulação, ela entra numa mídia, ela entra na internet, e aí os repetidores, tipo, sabe aqueles sinais de Wi-Fi que fica repetindo para fortalecer o sinal? Pois é, esses repetidores começam então a publicar essas coisas na internet. Aí você vê outros blogs publicando a mesma coisa, e aí a notícia toma conta de todo o momento, né? E que era esse, na verdade, o alvo aí da revista Época. Que aí todo mundo começa a repetir essa notícia em vários blogs, e quem se baseia nessas notícias, sem filtrar, sem procurar conhecer exatamente, aqui esse blog aqui, Moacir Pereira, está repetindo exatamente. Aí ele ainda fala aqui, ó, a melhor investigação jornalística. Como é que pode ser uma melhor investigação jornalística se a notícia foi publicada com base em especulação? Pura especulação, não tem provas a apresentar, né? E aí você vem aqui, por exemplo, aqui no Google, e você vai ver que, se você colocar aqui no Google certas coisas, então você vê que essa notícia ela foi multiplicada, foi repetida por vários outros blogs, tudo baseado na revista Época, que não está baseada em nada. Simplesmente isso, não está baseado em nada. Mesmo assim, essa notícia vai sendo propagada, e depois de um mês, quando isso não aconteceu, que a República não caiu, que ninguém foi preso, não construíram cela para ninguém, aí simplesmente abafa-se o caso. Mas aqui a intenção já foi conseguida, que era causar o impacto, o estrago na imagem de certas pessoas, através dessa mídia, que isso que se chama de golpe. É quando alguém cria uma situação, inventa para causar estrago à imagem de outras pessoas. Isso aqui é só uma análise, independente da opinião política de quem quer que seja. Isso pode acontecer tanto com partido, com pessoas ligadas ao PT, como do PSDB, como qualquer um. Tá? Então tem que ter muito cuidado na hora de ler notícias, porque senão você pode virar boneco de manipulação da mídia, que sempre dominou o Brasil, e agora através da internet, desse canal aqui, que nós vamos estar atentos para esse tipo de coisa, nós vamos analisar e avaliar essas notícias.